Precisamos nos encher dessa graça do Espírito Santo para esse tempo. Não tem como nós sobrevivermos nessa geração tão prostituída sem a presença do Espírito Santo no nosso meio, cheio no nosso coração. Porque aonde nós passamos, existem tantas coisas, tanta desgraça no meio do mundo, essa é a palavra, infelizmente. Outdoor, pornográfico, tentações, propostas indecentes. Não tem como. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos levados ao deserto. Mas só tem uma maneira de vencermos essas tentações, estando cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu acredito que esse é o tempo de nós buscarmos esse enchimento por completo. É ser cheio até o ponto de nos faltar nada. É ser cheio ao ponto que Jesus nos complete por completo. Nos preencha, na verdade, por completo. Que nós não possamos faltar nada. Que não seja uma noite da vida que vai nos preencher. Que não seja uma noite de prazer ou uma corrupção do nosso coração. Mas que Jesus nos complete por completo. Que nós possamos ser plenamente cheios do Espírito Santo nesse tempo. Sabe, Danilão, que eu tenho procurado, mano? Isso mesmo na igreja do Nazareno. E eu acredito aqui também como uma igreja séria. É que eu digo lá direto, eu não quero ser conhecido como a igreja da parede preta, das luzes, de um bom som. Não, eu digo isso na minha igreja. Mas eu quero ser conhecido nessa geração como um homem cheio do Espírito Santo. E eu creio nisso. Que nesse tempo Deus está levantando homens e mulheres nesse lugar aqui. Que vão impactar faculdades, vão impactar as escolas, vão impactar, Senhor, os trabalhos. Através da presença do Espírito Santo nesse tempo. Mas eu quero te fazer e te alertar do que você tem se alimentado nesses dias. A palavra de Deus deu uma ordem para Josué no tempo de conquista da terra. Deus falou para Josué, olha, não te desvia do livro da lei, medita nele dia e noite. Do que é que você tem se alimentado nesses últimos dias? O que é que você se alimentou? O que é que você está bebendo nesses últimos dias? Porque quem tem fome e sede pode comer de tudo. Mas eu quero te dar 3 coisas aqui, 3 passos importantes. O que é que teus olhos têm visto nesses tempos? A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 6, verso 22. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será pleno de luz. O que é que você tem alimentado os teus olhos? O que é que você tem buscado? O que é que você tem olhado? O que é que você tem consultado? Se você tem procurado coisas terrenas, seu corpo está cheio de coisa terrena. Mas se você tem procurado coisas espirituais, o Espírito Santo está te preenchendo, enchendo o teu coração de graça, de poder, de santidade. Do que você tem buscado? Nessa geração BBB que nós estamos tendo aí, será que você tem assistido isso? Será que você tem assistido coisas pornográficas? Do que você tem se alimentado? Do que seu coração está cheio? Do que é que o seu coração, do que a tua alma está cheia? Esse mundo tem tantas distrações que eu, de vez em quando, me pego distraído. Eu digo, eita, deveria estar orando, lendo a Bíblia, mas me pego aqui faz tanto tempo. Não deixe que as distrações tomem conta do teu olhar, mas põe o teu olhar no foco que é o Senhor. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andava sobre as águas, mas toda a hora quando ele olhou para o mar contrário, ele começou a afundar. Esse é o tempo, geração. Esse é o tempo que o Espírito Santo está dizendo, olha para mim, olha para as coisas do alto. Esse é o tempo de colocarmos os nossos olhos fixos no Senhor.
Esse é o tempo de nós consagrarmos os nossos olhos ao Senhor. Do que você tem parado para ouvir? A palavra de Deus diz também no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da mesma maneira que a fé vem pelo ouvir, a destruição também vem pelo ouvir. Do que você tem emprestado teus ouvidos? O que você tem colocado teus ouvidos? O que você tem se alimentado através da tua audição? Será que você tem emprestado teus ouvidos para fofoca, falar da liderança, falar de alguém? Ou será que você tem parado para ouvir bons mentores, pessoas que podem te levar à eternidade para com Deus? Deixa eu te dizer algo que o Espírito Santo está queimando no meu coração nessa noite. Santifica os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Esse é o tempo de nós pararmos para ouvir, porque são muitas as vozes contrárias que soam no nosso coração nesses dias. Voz de desânimo, de medo, de pavor. Mas o Senhor tem nos chamado para prosseguir. Ele tem dito uma palavra: sede forte e corajoso. Esse não é o tempo de você parar de ouvir palavras contrárias. Quem te conhece é o Senhor. É Ele que libera uma palavra sobre o teu coração. Terceira coisa que eu quero falar aqui. O que vocês têm proferido nesses dias? A palavra de Deus vai dizer no livro de Tiago, capítulo 3, dizendo assim: acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Não empresta a tua boca para aquilo que é maldição. Mas a palavra de Deus nos ensina a profetizar sobre os vales de osso seco, sobre aonde não tem possibilidade. E o Espírito Santo nos chama para trazer à existência aquilo que não existe. Eu não sei o que está gerando no teu coração nesses últimos dias, mas comece a trazer à existência. Comece a falar, comece a profetizar. Talvez você está passando por um processo difícil na sua vida. O inimigo querendo arrancar a santidade de Deus do teu coração. Mas comece a profetizar quem te chamou. Comece a trazer à existência o que não existe. E o Espírito Santo trará vida. Esse é o tempo de nós profetizarmos sobre as nações. Está todo mundo falando desgraça do Brasil, vai isso, aquilo acontecer, não. Mas nós temos que declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, as pessoas são do Senhor Jesus, nós acreditamos nisso piamente. Nós fomos chamados para trazer vida. Eu não sei se você está entendendo, mas o Espírito Santo está dizendo assim: usa teus lábios para trazer poder para esse tempo. Quarto e último conselho que eu quero dar para vocês aqui, sobretudo, guardem o seu coração. Quando a palavra de Deus fala sobre coração, Ele está falando sobre o emocional. Essa é uma geração que tem vivido tão doente emocionalmente. Mas o Espírito Santo está dizendo assim: olha, conserva o teu coração, não perde a fé. Não deixa que o teu coração apodreça as promessas que Deus derramou sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família. Esse é o tempo de nós guardarmos o nosso coração. O mundo tem tentado implantar tantas coisas nos nossos dias. Mas esse é o tempo da igreja no Brasil guardar o coração através do Espírito Santo de Deus. Eu queria que agora que você pudesse ler comigo o último texto. Queria que você pudesse abrir. Eu queria chamar já os meninos do louvor aqui. João capítulo 17. Abre comigo.
João 17:17 diz assim: santificai pela verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem outra maneira. Não existe outro meio de santificar a nossa alma e o nosso coração, se não for através da palavra de Deus. Gente, que a palavra possa ser a bússola do coração de vocês nesse século. Que vocês sejam alimentados pela palavra. Pois a palavra, ela é que nos leva à eternidade para com Deus. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos nessa hora. Talvez você chegou nesse lugar aqui, nessa condição que eu te falei. Não sei como é que você entrou por essas portas aqui. Talvez essa palavra tenha te confrontado de uma maneira poderosa. Eu não sei se você nunca mais sonhou com a eternidade, aquilo que Deus nos prometeu. Eu não sei como é que você chegou nesse lugar. Mas eu sei como que você vai sair nessa noite aqui, no nome de Jesus.